tem que aproveitar a presença de Deus, curtir a presença de Deus, aqui, em casa, no ônibus, no trabalho, no carro, né? Cada vez mais termos uma afeição a Deus, né? Um coração voltado a Deus. Uma coisa é quando você vai à igreja ou cumpre um carnê cristão, né? Você cumpre o checklist de cristão. Outra coisa é quando você ama a Deus, quando você tem prazer em Deus, quando você faz do Senhor a fonte do seu prazer, da sua alegria. O que vai acontecer é que o Senhor, Ele vai responder você de uma forma ainda maior, né? Quando você ama a Deus, o Senhor, Ele demonstra o amor que Ele tem por você, né? Isso é tão precioso. Então eu te incentivo, desfrute da presença de Deus. Alguns talvez se perguntam, né? Tá, mas por que a gente fica no culto cantando assim, né? O pessoal fica ali, uns choram, outros ficam tocados, outros assim, outros assados. É porque cada um tem um jeito de desfrutar da presença de Deus. E a forma não é o mais importante, mas o mais importante é que você aprenda a desfrutar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que tem prazer no Senhor, ele é como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá fruto e, mesmo nos dias de seca, das tribulações, dos momentos difíceis, da economia complicada, nós continuaremos dando fruto, porque nossas raízes estão no ribeiro, na fonte das águas, que é o Senhor. Ele é a fonte, né, da água viva. Então, importante, quando você tem prazer no Senhor, a presença de Deus, o mais de Deus flui pela tua vida. Amém? Hoje eu queria falar para você, dentro desse contexto de família, mas de uma forma bem individual, e o título é A Fé que Levanta da Cadeira. Fala aí para quem está do teu lado, a fé que levanta da cadeira. Agora vira para quem está do outro lado e diga a mesma coisa, a fé que levanta da cadeira. Abre comigo em Tiago, no capítulo 2, Tiago 2, versículo 14, eu vou ler a NVT, às vezes vou ler aqui a RA, aí o pessoal da projeção aí se vira, né? A fé que levanta da cadeira. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, menos que produza boas obras, ou na RA, obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer a um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil. Obrigado, Senhor, por tua palavra, fala conosco, ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, tu és bem-vindo. Amém. Amém, meus irmãos? Esse texto, por muito tempo, o livro de Tiago, o próprio Lutero fala sobre, tinha uma bronca com Tiago, porque Tiago falava de obras. E Lutero, apaixonado pela salvação, pela fé, pela justificação por fé, até pelo fato de ter saído de um contexto onde as indulgências e obras eram necessárias, eram pregadas como necessárias, ele olhava para Tiago e tudo que dizia obra para ele era um desafio, né? Conciliar com a fé para a justificação em Cristo Jesus. O fato é que Tiago não fala contra isso,
Quando você lê o texto, você percebe o que Tiago quer dizer. Obviamente que o que salva, o que nos justifica é única e exclusivamente a fé em Cristo Jesus, na obra que Ele fez por nós, amém? Porém, uma fé que diz, eu creio no que Jesus fez, mas que não levanta da cadeira e não age, é isso que Tiago está dizendo, então não é fé. Apenas dizer que crê não é crer. Fé exige uma vida de ações. Fé exige levantar da cadeira. Fé exige não falar apenas. Fé exige não ter conceitos apenas no seu coração, mas você precisa viver por esta fé. Aliás, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Ele vive pela fé que propaga. Ele vive pela fé que ele declara. Nós não podemos ser evangélicos não praticantes. Eu tenho dito que nós não praticamos, nós não somos. Você é aquilo que você pratica. E é interessante quando falamos de fé no reino de Deus. Porque sem fé, nada disso aqui faria sentido. Sem fé. Se nós não tivéssemos fé aqui, por que estamos aqui? Por que nós estamos cantando? O que é isso que a gente está fazendo aqui se não há fé? Porque eu te faço uma pergunta, você sabe que cor tem os cabelos de Jesus? Você sabe se realmente eles eram crespos ou lisos? Ou ondulados? Você sabe se a pele dele era mais escura ou clara? Você sabe se ele tinha realmente, como pintam os quadros europeus, o olho azul, ou cor de mel, ou preto, ou sei lá, castanho escuro? Mas ainda assim você crê. Ainda assim você sabe que ele é real, mesmo não tendo visto, por causa de uma pequena palavra chamada fé. Obviamente que essa fé, ela é respaldada por experiências que comprovaram a Bíblia que você lê. Amém ou não? Agora, sem fé, não há cristianismo. Sem fé, nós só temos um Jesus histórico. Mas esse Jesus histórico não faz diferença para a salvação. Sem fé não há Cristo, sem fé não há Evangelho. A fé é um ponto importante para a nossa vida. Aliás, em Hebreus no capítulo 11 e no versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para quem está do teu lado, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele é real, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Sem fé você não consegue agradar a Deus. É importante sabermos isso, e que esta fé não pode ser defendida apenas com palavras. A fé em Jesus, ela não pode ser defendida apenas com palavras. Aliás, o Senhor Jesus disse: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Aquele que ama a Deus não é o que diz que ama, não é o que diz que crê, não é o que diz que sabe, não é o que diz isso ou que diz aquilo. Aquele que realmente ama, aquele que realmente crê, é aquele que vive. É uma fé que levanta da cadeira, uma fé que age, uma fé que tem ação, uma fé que opera,
Eu acho interessante, 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, quando Paulo se lembra desses irmãos, no versículo 2, na verdade, ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações, quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel. O que é um trabalho fiel? Dedicado. Esses irmãos trabalhavam, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, haviam atos de amor, havia um trabalho dedicado, haviam ações, mais do que palavras. Diga comigo, mais do que palavras. Amém? Eu sempre cito, né? Tem um verso de um rock de uma banda aí conhecida no Brasil que diz: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Entendeu? O que a gente faz fala muito mais do que só falar. O que a gente faz é o que importa. E o que a gente faz é fruto da fé que nós professamos. É importante relembrar cada um aqui que a fé que nós defendemos é a fé em Jesus. Em Hebreus, no capítulo 12, diz que ele é o autor e consumador da fé. Eu uso o exemplo da música, né? Quando você faz uma música, aquele que é o autor da canção é quem recebe os royalties da música. Quanto mais a música roda em algum lugar, ele recebe o pagamento pela sua música. Por quê? Porque ele é o autor da música. Se você pegar essa música e fizer uma cópia e começar a vender, sei lá, na época, antigamente tinham lá os CDs. Quem é da época do CD aí, diga amém. Você está ficando velho. Quem é da época aí do vinil? Está ficando mais velho ainda. Quem é da época do fita cassete aí? Do VHS. Olha aí, eu passei tudo isso aí também, então eu estou ficando velho, né? Agora, se você fizesse um CD e começasse a vender, antigamente tinha, lembra lá no centro de Porto Alegre, você passava, estavam vendendo CD, música gospel, o pessoal vendendo, né? Como é que chama isso? Pirataria, sim ou não? Toda a fé que não é colocada em Jesus é pirataria. Ele é o autor e consumador da fé. Se você colocar fé em qualquer coisa que não é Jesus, é pirataria. A fé original pertence a Jesus. Isso aqui você tem que guardar no teu coração. Então, quando nós falamos de fé, a nossa fé está no autor e consumador da fé, Jesus. Amém? E por que isso é importante falar para crentes? Porque fé não é pensamento positivo. Fé não é, que nem o pastor sempre diz, né? Eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Fé não é aquela pregação coaching, né? Você levanta, vamos lá, todo mundo de pé, urrá, não sei o quê, vai, agora vai, vamos, e tal. Como se isso fizesse realmente alguma diferença no dia mau, no dia difícil. Fé permanece diante de tribulações. Fé permanece diante do impossível. Fé permanece diante da desesperança. Fé permanece quando você não sabe explicar. É o que Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Fé não é pensamento positivo. Hebreus 11 diz que fé é certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção do que ainda não vemos, do que ainda não se vê. Na NVT diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Todos nós fomos chamados a uma vida de fé, uma vida de convicção, não uma vida de pensamento positivo, uma vida de fé, de convicção. Quando um dia Jesus chega diante de Pedro e diz: Pedro, lança a rede no lado mais fundo do rio.
Pedro diz: Senhor, eu pesquei a noite toda, não peguei nada. E Pedro era um pescador profissional, o cara conhecia o tempo, a meteorologia, as águas, as ondas, os peixes, ele sabia. Ele passou a noite toda, não pegou nada. Mas ele diz algo que, aqui está a fé. Ele disse: Senhor, tendo pescado a noite toda, não peguei nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E ali ele viu a pesca maravilhosa, a rede quase rompeu. Teve que chamar os amigos do outro barco, encheram os barcos a ponto de quase afundarem de tanto peixe. E aí Pedro aprendeu uma coisa: eu posso e devo colocar fé na palavra de Jesus. A nossa fé não é solta no ar, ela não é uma coisa desvairada, ela está na palavra de Jesus. Se Jesus disse vai, então você deve ir. Porque se você obedece à palavra em fé, você vai obter o resultado da fé. Essa é a diferença. Não é fé, eu creio, vai dar certo. Se Jesus disse que vai acontecer, sim, né? É crer na palavra. Porém, irmãos, crer, esse é o ponto de Tiago. Crer é mais do que dizer. Crer exige atitude. Crer exige levantar da cadeira. Crer exige viver. Crer exige expressão. Crer exige expressar a sua fé. Senão, não é fé. Essa é a questão. Fé é a prática da palavra. Se fé é crer, é dizer, se Jesus disse, vai acontecer, eu coloco fé. Em última análise, crer é praticar a sua palavra. Quem está entendendo aí pode dizer amém. A fé é uma ação, irmãos. É uma atitude. Eu estou trazendo isso de maneira individual, porque temos falado sobre família, mas a verdade é, irmãos, que o resultado, às vezes, negativo dentro das casas e das famílias é uma falta de fé. Mas uma falta de fé é atitude, né? É aquele guri que está em casa e o comportamento não está bom, e eu não sei, esse guri está desse jeito, mas você não tira o celular da mão dele, e você não ensina ele a andar na palavra, e você não pega uma Bíblia, e você não senta na tua casa, e você não reúne a tua família, e você não diz: agora nós vamos buscar a Deus, e a partir de hoje nós vamos servir a Deus. Aí nada vai mudar mesmo, entende? Porque fé não são palavras, fé é atitude, amém ou não? Nós precisamos agir, irmãos. Parece que os cristãos hoje perderam a ousadia. Parece que os crentes perderam a intrepidez, a ousadia. Estão acanhados, estão tímidos. Dentro das suas casas, às vezes, é assim. Mas é que o professor do meu filho, ele disse isso, aquilo, eu não sei rebater, eu não sei o que dizer, e aí esse guri. Até quando vai ser assim, irmãos? Quando é que nós vamos ser mais ousados na fé? Intrépidos? O que a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos estão precisando ver é um crente de verdade na frente deles. Alguém que tem autoridade, alguém que fala, que crê. Eu duvido um adolescente que vai fazer algo escondido do pai e da mãe, mas sabe que o pai e a mãe é profeta. É aquele que diz: tu pode tentar esconder, mas tu sabe que o Senhor me revela. Eu vou saber o que tu está fazendo. Deus vai me falar. Aí ele vai saber uma coisa: o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe é poderoso. Precisa ser mais ousado, né? A gente fica muito: mas e se eu cortar a televisão, tirar o celular, esse guri vai chorar, e vai fazer, e vai acontecer. Ou a gente mesmo, né?
Eu vou ter que mudar os meus hábitos, eu vou ter que parar de ver tanta televisão, eu vou ter que parar de ver tanto Netflix, eu vou ter que parar de ver esses negócios, e você vai ver como isso vai fazer bem para você. Você vai se desintoxicar. Eu estava vendo um vídeo, achei muito legal, uma guriazinha, um toco de gente desse tamanho, uma lemoazinha americana, e ela chorava, né, falando que Deus tinha falado com ela. E aí ela disse, eu tive um encontro com Deus. Um toco de gente, acho que tinha uns 8 anos, 7, sei lá. E ela chorando assim, ela disse, Deus falou comigo e o Senhor disse que eu preciso priorizá-lo. E eu disse sim, e eu tive que largar o tablet e a televisão. Eu achei interessante isso. 7, 8 anos. Essa guria vai viver coisas em Deus. Essa guria vai ser usada por Deus. Porque ela entendeu, é isso. Eu tenho que priorizar o Senhor. Quando nós dizemos eu e minha casa serviremos ao Senhor, é basicamente isso. Eu vou priorizar a presença de Deus, eu vou priorizar o Senhor na minha família. Eu vou viver uma fé que não é da boca para fora. Eu vou viver uma fé de verdade. E a gente vive isso com pequenas atitudes do dia a dia. Mas são, cada passo que você dá, você está dando em direção ao Senhor. E o Senhor vai honrando isso, irmãos. Amém? Então como que eu posso dizer, eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus, mas eu nunca li, eu nunca peguei a palavra, eu nunca tentei, eu nunca me dediquei, eu nunca busquei o Senhor na sua palavra, em oração. Como é que eu vou dizer que eu creio em Jesus se eu nem sei direito o que ele disse, quem ele é, o que ele fez? É isso que a sociedade vive lá fora, irmãos. É exatamente isso. Nós estamos em uma nação, presta atenção, que diz que tem uma religião oficial e que dizem que são cristãos, irmãos. Mas daí na prática, a gente olha a política, a música, a cultura, a educação, e a gente vê que tem tudo, menos Deus. Tem tudo, menos a presença de Deus. Tem a presença de outra coisa, né? Menos Deus. E aí eu me pergunto, como que pode isso? Porque eles não fazem ideia de quem Deus é. Mas na cabeça deles, eles também são filhos de Deus. Porque muitos, eu gosto de dizer, né? A pessoa vai ter um dia de folga, aí ela brinca, também sou filho de Deus, né? Vou tirar umas férias, né? O Nicolas tira 6 meses de férias por ano. Ele, cada 30 dias ele diz, eu vou sair de férias de novo, cara. Pô, tava de férias faz 2 semanas, né? Quero ter um trabalho assim, que nem o dele. Não, tô brincando, trabalha bastante, eu espero, né? Trabalha ou não trabalha? Amém, então tá, é isso aí. Agora, as pessoas dizem, eu também sou filho de Deus, será? O que a Bíblia diz? Que aqueles que recebem Jesus se tornam então filhos de Deus. O Senhor criou esse caminho, e não é difícil de entender. Esses tempos eu ouvi uma irmã que disse algo, né? Ela tem um filho do coração, ela não gerou filho biologicamente, mas ela tem um filho do coração, e ela disse, mãe é quem cria. Você consegue entender isso? Você pode colocar um filho no mundo, mas você pode pôr ele no mundo e nunca ser pai dele, nunca ser mãe dele. Porque quem que é mãe, quem que é pai? Quem cuida, quem cria, quem dá carinho, quem dá educação, quem conduz no caminho. Amém ou não? Deus criou seres humanos que se tornam seus filhos a partir de um caminho que Ele também criou. E o caminho chama-se Jesus Cristo. Todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando a gente entende isso, a gente compreende que esta fé que me faz filho é uma fé que tem ação. A fé que levanta da cadeira. A fé que age. A fé que se move. Amém, meus irmãos? E aí, eu passo a um ponto, eu já disse aqui, mas só quero relembrá-los. Aonde Jesus ia, aonde ele caminhava, 3 grupos estavam ao seu redor.
os religiosos, a multidão e os discípulos. Ele sempre tinha ao seu redor esses 3 grupos de pessoas. Diga comigo: a multidão, os religiosos e os discípulos. Quem você é? Olha para quem está do teu lado. Não precisa só olha, né? Não precisa responder. Quem nós somos, irmãos? É engraçado, os religiosos, olha o que diz em Mateus 23, o Senhor Jesus está falando aqui aos religiosos. Queria que você abrisse aí Mateus, capítulo 23. O Senhor Jesus diz: então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus, aqui ele está se referindo então aos religiosos da época, os mestres da lei e os fariseus, e veja que ele está falando às multidões e aos discípulos, esses 3 grupos estão ali. Ele diz: ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés, portanto pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. O religioso, ele é este que prega algo para as pessoas, fala, ata coisas pesadas na vida das pessoas, mas eles não vivem aquilo que pregam. Eles não são aquilo que declaram. E Jesus bateu forte contra os religiosos. É interessante isso. Os religiosos, eles queriam privilégios, né? Em outro momento, Jesus está numa festa, ele está olhando como que as pessoas se movimentam na festa, e ele percebe que muitos vão e procuram os melhores lugares. E aí Jesus disse: quando vocês forem a uma festa, não procurem os melhores lugares, vão lá para trás, sentem nos últimos lugares, dando uma lição de humildade, porque ele percebe que o ser humano tem uma tendência a se tornar religioso, a buscar métodos, sabe? A gente tem essa tendência a buscar um método, uma forma, um jeito, e aí usa aquilo como uma receita de bolo para tudo, como se a vida com Deus fosse assim. Não, a vida com Deus é dependência no Espírito, e é você saber que não é religião que te leva a algum lugar, é Jesus, é relacionamento. As pessoas dizem que nós somos religiosos, os evangélicos, eles são religiosos, tudo bem, eu entendo, é uma forma que eles categorizam a gente, mas no fundo não é religião, é comunhão, é relacionamento, é andar com Deus, não é religião, é diferente de tudo que o mundo conhece. As multidões viviam às margens, né? Sempre querendo benefícios. Eu gosto de João 6, se você puder abrir aí, João capítulo 6, o Senhor Jesus fala a respeito disso, quando ele fez a multiplicação dos pães. No versículo 2 diz: uma grande multidão seguia por toda parte, estavam sempre ao redor de Jesus, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Depois, no versículo 26 aqui de João 6, depois de o Senhor Jesus fazer então a multiplicação dos pães, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, com a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Jesus disse para as multidões: vocês não me procuram porque entenderam quem eu sou, porque entenderam os sinais que eu faço, que testificam a minha pessoa. Vocês estão me procurando porque querem comer bem, porque querem se beneficiar dos sinais do mover de Deus. Multidão e religiosos não vivem uma fé prática. O religioso fala e não faz. A multidão procura se aproximar de Jesus porque quer benefício.
Vamos ver o que eu tiro de Jesus. Irmãos, é normal que todos nós cheguemos na fé, na igreja, buscando alguma coisa, tá? É normal. E talvez seja uma das formas que Deus usa para nos chamar a atenção. Muitos de nós, quando chegamos na fé, estávamos enfermos, doentes, precisávamos de libertação, de um milagre. Ok, é normal chegarmos assim, mas depois de um tempo nós percebemos que andar com Deus, viver a fé, não é buscar sinais e milagres apenas. É amar a Deus, é andar em comunhão com Deus. Amém ou não? Então a multidão representa aqueles que querem os benefícios do Evangelho, mas não a cruz do discipulado. Diga aí para quem está do teu lado: querem o benefício do Evangelho, mas não a cruz do discipulado. Essa é a multidão. Agora, o que nós temos que ser? Discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo, amém ou não? São aqueles que têm um compromisso real com o Senhor. Então, compromisso, irmãos, é fé que levanta da cadeira. Aqueles que se dedicam a conhecer e a viver a fé que professam. São aqueles que estão com o Senhor, aconteça o que acontecer, custe o que custar, doa o que doer. Eles permanecem firmes no Senhor. Amém ou não? É Mateus 16, versículo 24, uma passagem conhecida nossa, dos crentes que leem a Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos, e ele está falando aos seus, a quem, irmãos? Seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, ou discípulo, negue a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Algum de nós não entendeu ainda esse texto, irmãos? Será que algum de nós ainda não entendeu que tem uma cruz para a gente carregar? É o memezinho do tiozinho, aquele que fala: eu arrumei um negócio difícil para mim, é ser crente. É difícil, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, eu tenho que largar, né, a cachaça, eu tenho que largar a bebida, eu tenho que largar isso. Por quê? Porque tem uma cruz para ser crente, para ser discípulo de Jesus, né? Por que é bom largar a cachaça? Porque a cachaça faz mal para você, porque ela vai te levar à corrupção, ao pecado. E se alguém precisa ser livre da bebida ou de qualquer outro vício, peça ajuda a Jesus, Ele vai te libertar. Mas por que a fé nos ensina a largar essas coisas? Porque elas não devem nos dominar, mas o Espírito Santo deve nos dominar. E nós vamos viver uma vida melhor, amém? Se tentar, diz o versículo 25, se apegar à sua vida, perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Seguir a Jesus tem um preço, o preço do discipulado, carregar a cruz. Isso faz parte da nossa casa, irmãos. É difícil às vezes ser crente. É difícil. Às vezes o filho entender: ah, pai, eu queria poder fazer o que os outros fazem, sair, viver o que eles vivem, né? Tomar as coisas que eles tomam, participar. Por que eu não posso? Você vai ter que explicar isso aí, porque a gente é discípulo de Jesus. A gente carrega uma cruz, mas a gente também vai ter um resultado diferente, né? Então, dentro da nossa casa, irmãos, tem um trabalho. E se a gente viver uma fé só da boca para fora, as coisas não vão mudar na nossa casa. E eu creio que o Senhor está falando conosco nesses dias para que haja uma mudança nas nossas famílias. Para que a gente não viva como o mundo vive. Para que haja mudança real, verdadeira. Amém? Agora, um detalhe. Para os discípulos, o Senhor sempre deu acesso VIP, acesso diferenciado. O Senhor sempre deu revelação
aos discípulos. Ele não deu revelação à multidão, ele não deu revelação aos religiosos, mas aos discípulos ele revelou o seu reino. Isso você vê nos evangelhos, né? Diz que ele falava por parábolas às multidões, mas em particular explicava as parábolas aos seus discípulos, porque discípulo tem acesso à revelação. Diz aí para quem está do teu lado, discípulo tem acesso à revelação. Irmãos, o diabo conhece a Bíblia melhor do que você e do que eu. Ele viu a Bíblia sendo escrita, ele estava lá vendo Paulo escrevendo os pergaminhos, ou quem estava junto com ele escrevendo os pergaminhos enquanto ele ditava. Ele conhece os textos, mas ele não tem revelação do Espírito Santo que está sobre você. Esta é a diferença. Nós, tomados pelo Espírito Santo, vivendo como discípulos, nós temos uma vantagem: revelação. Revelação. Então lá na tua casa, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer com esse guri, com essa guria, com esse adolescente, mas Tu sabes, Tu tem revelação, Senhor, me mostra, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria. Mas irmãos, ou a gente vai falar da boca para fora, ou a gente vai levantar da cadeira, começar a reunir os nossos filhos todos os dias, ou uma vez por semana, ou sei lá quando, e pegar a Bíblia e abrir a palavra, ou você vai começar a comprar livros para o teu filho, e você vai começar a ensinar ele na fé, ou a gente vai começar a mudar hábitos na nossa vida, acordar mais cedo, pegar a palavra, dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e começar a viver uma fé de verdade. Porque senão, irmãos, a nossa casa não vai ter diferença da casa dos outros. A gente só vai dizer que é evangélico, mas no fundo, quem é que a gente está servindo? Né? Quem é que a gente está servindo? Quem é o nosso Deus de fato? Quem é o teu Deus de fato? Ah, o meu Deus é o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é bonito a gente fala, né? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que legal, mas e na prática? Vamos falar na prática agora. Quem é o teu Deus? A televisão? O Netflix? O teu filho? Ai, o meu filho, meu filhinho querido, amado, bendito, glorificado, né? Alguns exaltam os filhos, botam no pedestal, né? Tem mulher que faz isso, o marido é o capacho, o filho é tudo, né? Mas você casou com o marido, não com o filho, né? O nosso Deus é o Senhor, mas tem que ser na prática, não de boca. O celular, às vezes, a rede social, o Instagram é o teu Deus, às vezes. A gente vive naquilo, é só aquele negócio. O pecado, tudo aquilo que você prioriza, se torna o teu Deus. Se você priorizar a palavra e a comunhão com o Senhor, então o Senhor é o teu Deus. Agora, se você prioriza outras coisas, ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem sim. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Todo mundo tem tempo. A gente tem tempo para aquilo que a gente quer. A gente tem tempo para aquilo que a gente gosta. Por isso que eu disse no início, você tem que fazer do Senhor o teu prazer. Quando você se deleita em Deus, Ele se torna o teu tesouro. O Senhor Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu. Se o teu tesouro for as coisas do mundo, o teu coração está nas coisas do mundo. E aí você pode chamar evangélico, você pode assinar o termo dizendo que é evangélico, mas quando Jesus voltar, você fica com as coisas do mundo. Porque o teu coração estava nas coisas do mundo. Mas o que João nos ensina na sua carta? Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, bem assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.